livro acerca, né, Pronto. de o general e a menina, né, A se eu não me menina e o engano. A general, menina e deixei o aí. general. É, a menina e o general, Tá, e depois a gente exatamente. vai Pronto, mostrar depois isso aqui anuncia pra aí. pessoa, né, a pessoa que quiser adquirir. Esse livro tem sido uma bênção na minha vida, uma bênção na vida de tanta gente. Tá saindo agora um outro livro agora, nós estamos já Sim, chegando no segundo lançamento de outro livro, mas O Menino e o General marcou muito a minha vida por ser o primeiro livro, apesar de eu dar aula já há muito tempo, lidar com seminário e pregações, mas foi o primeiro livro que eu escrevi de fato. E a abordagem da menina na casa de Naamã, aquela garota que aparece na Bíblia só 2 só vezes, 2 há vezes. 2 menções sobre ela. A primeira precedida por um artigo indefinido, uma menina. A segunda por um artigo definido, ela já tinha entregado a mensagem à mulher de Naamã, que por sua vez entregou a Naamã, que entregou ao rei, o desfecho a gente conhece. A Bíblia chama de a A menina. menina, Assim disse isso mesmo. a menina de Israel. Então essa garota, ela tem várias lições práticas para a nossa vida, dentre elas a humildade. Porque pense comigo, um dos inimigos da humildade, um dos antagonistas da humildade, nem é o orgulho, é a vingança. A vingança. Isso é muito forte. Por quê? Porque essa menina está numa terra que ela não quer, como escrava, deportada de seu país. Ela está literalmente num ambiente inóspito. Ela não queria estar ali, não é o sonho da vida dela. Ela poderia muito bem se vingar. E como seria a vingança dessa menina? Simplesmente não Não oferecer a palavra de oferecer restauração. para na O conhecimento de que Israel tem um profeta. Entende? Então, ela é humilde, porque ela não se vinga. E não se vingar, ou não alimentar o sentimento da vingança, também é um princípio de porque humildade. ela não tinha também nenhuma obrigação Nenhuma. de ser um Ela é uma canal para escrava. aquela, ela era uma Não. escrava, não é isso? Ela Ela é decidiu fazer o seu melhor no seu pior no seu momento. pior momento. E aí a gente entra no contexto também, do general. Ou Por quê? Porque ele precisou mergulhar nas águas. Ele são dois humildes ali, né. são 2 Na humildes. Ele verdade, precisou se ele teve que se ele despir de muita muita coisa. coisa, ele teve que abrir mão, aí é onde a gente fala de renúncia, né, nós vamos voltar pra renúncia, Opa, né. Eu ouvi falando em renúncia, eu ouvi um pastor dizendo que, é é muito mais difícil a gente abrir mão do barco cheio de peixes, do que do barco vazio, né. Lucas 5, né. É isso, porque, Pedro também, né, pulando lá para Pedro, Pedro, ele se Jesus chamasse ele com o barco vazio, Talvez ele iria mais rápido, talvez né. ele ia mais rápido, aí Jesus leva Quebrado, ele. falido, arrebentado, "Ah, não tenho nada a Não tenho perder, nada a vou". perder, eu vou ir. Então, o poder que o evangelho ele traz na vida da pessoa, né, Verdade, uma verdade, transformação, é verdade. Agora eh sobre Pedro aí, você mexeu num assunto que eu gosto, hein. é, Eu tenho uma mensagem sobre isso, tá no YouTube também, o pessoal pode conferir. O dia que o pescador mordeu a isca. o YouTube do senhor é Magno Vitor, né? Magno Vitor, mas você Magno encontra em Vitor diversos canais também. Meu Instagram você encontra mais mensagem, que é @magnovitor_. underline. Lá todo dia conteúdo de vídeo, muita coisa sobre a palavra, sobre a teologia, sobre o ensinamento bíblico para você crescer. Mas nesse texto aí que você citou de Pedro, e o bom é que a conversa aqui vai É, ampliando, né. vai ampliando. Nesse texto, você vai ver Pedro com o barco cheio, mas não é só o dele que está cheio, o de João O também, João né, também. o outro barco que a Bíblia diz que chamou o outro. Encheram ambos os barcos, eles vêm e deixam o barco lá na praia. E quem ficou com o peixe? Porque a Bíblia diz: "Deixaram tudo e o Deixaram seguiram". tudo e o seguiram. Ou seja, deixou o barco, deixou a rede, deixou o peixe, deixou o sonho, deixou o esforço, deixou a vitória, deixou tudo ali. Por quê? Porque parece que aqueles peixes foram a isca para pescar o pescador. É que Pedro estava acostumado a lançar a isca para pegar o peixe. Ele não estava acostumado a ver alguém lançar a isca para ele ser o Aí ele peixe. seu No peixe. texto, Pedro está sem barco, desculpe, sem peixe, sem nada, e volta para casa frustrado. Jesus diz: "Não, vamos ali que eu vou te dar o peixe". Estou simplificando. Aham. Deu o peixe. E parece que nesse ato de entregar o peixe, Pedro descobriu algo maior. Ele teve um encontro com quem é maior que o peixe, maior que o meu resultado, maior que o meu desejo. E muitas das vezes, trazendo para o nosso Sim, cotidiano, a gente não quer abrir mão do barco cheio, né. A não. gente não quer abrir mão de nada Agora para quem seguir a teve um Deus, encontro verdadeiro com entendeu? Jesus, deixa tudo para Deixa trás. tudo. Essa é a É, diferença entre a operação da graça na conversão ou não. É a diferença entre o convertido e o emocionado. É a diferença. Porque quem tem um encontro pessoal de salvação com Jesus,
O barco pode estar entupido, ele deixa. Ele deixa. Ele pode estar fluindo na carreira, ele pode estar nos seus melhores momentos, ele pode estar no auge, ele deixa. Por quê? Porque ele encontrou Jesus. E Jesus é maior do que qualquer pescaria. Exatamente. Agora, os mensageiros, né, do evangelho encontraram algumas dificuldades. Né? Opa! Jesus teve várias dificuldades, Sim. né? Vamos dizer ali, vamos dizer dos religiosos também, da Sim. perseguição. Mas Paulo, eu vejo que Paulo teve essa dificuldade muito inflamada, né? Naquele contexto de 1 Coríntios Opa! 1 Coríntios 1:2, né? 1:2. Paulo, ele começa fazendo uma defesa ali do evangelho. Explica para mim qual que é, né, aquele contexto, do que se tratava aquele contexto que ele fala: meus irmãos, eu não vim trazer palavra de persuasão quando eu estive aqui com vocês. Eu vim trazer o evangelho puro. Não é isso? Explica para mim o que é que se dava ali naquele contexto histórico e do que Paulo estava falando sobre essa, vamos dizer, uma defesa, né? Uma explicação que ele estava dando na igreja Uma ali, defesa do seu apostolado. do seu inclusive. apostolado ali. Bom, para a gente entender 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, a gente tem que recorrer à fonte histórica disso aqui. Nada é aleatório, tudo tem um bastidor, né? Um contexto. Bom, capítulo 1, capítulo 2, primeiro que Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto. Corinto era a base da filosofia da época. Corinto era um lugar onde os debates eram bem inflamados com relação a conceitos da vida, da existência e coisas desse tipo. Mas Corinto também era uma cidade que recebia um comércio gigante. Então atraía-se muitas pessoas de diversas nações para aquela região. Como o comércio lá é intenso, você tem várias nações representadas. Como lá também não é só um ambiente de prosperidade financeira, mas também de debates filosóficos, Paulo e a igreja de Corinto vão lidar com um problema. E parece que tem uma crise ali. Porque, vamos pensar juntos, de repente, a cidade que exalta a filosofia e os grandes pensadores, que anuncia uma mensagem de sublimidade, de coisas que são antagônicas ao evangelho, aí chega lá um pregador, Paulo, e ele começa falando de um carpinteiro. Um carpinteiro que morreu crucificado e a base disso é a nossa salvação. Peraí, ele morreu. Como assim? E esse é o bojo da mensagem de Paulo. Então, o povo de Corinto, quando ouvia Paulo falar do carpinteiro Jesus, que morre crucificado, que ressuscita e que isso é salvador, eles achavam isso uma loucura. Loucura. E por isso que no capítulo 1, Paulo vai utilizar muito a palavra loucura. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, porque a mensagem da cruz, para eles, para os que perecem, é loucura. A filosofia não aceita isso, né? Principalmente naqueles tempos. Porque o filósofo não vai racionalizar isso. Como é que ele termina desse modo? Não pode. Não bate, não dá conexão. Não fecha, a conta não fecha. A conta não fecha. Então tem um problema ali com relação à filosofia. Você tem um outro problema. Você tem grupos de judeus ali em Corinto. E esse grupo também ouve a mensagem de Paulo. E para eles, um homem morrendo na cruz é um maldito. Então isso é escândalo. Então, para o povo de Corinto, loucura. Para os judeus, escândalo. Aí Paulo diz, mas para nós, poder de Deus. Poder de Deus para salvar. A cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós é o poder de Deus. Paulo discorre sobre isso e agora ele vai encontrar um problema, que eu chamo de infiltração. Porque a igreja de Corinto, envolvida nessa condição da filosofia, ele vai perceber que a igreja começou a ser infiltrada, que a mensagem está sendo diluída pela filosofia, pelo liberalismo e coisas desse gênero. Quando Paulo começa a perceber isso, ele diz, espera aí, quando eu fui ter convosco, é assim o capítulo 2 começa, eu não fui com sublimidades. O que é isso? É o argumento filosófico. Eu não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria humana, mas eu fui com demonstração do espírito de poder. E aí, um gancho nessa, quando ele fala, né, de sublimidade, dá a entender, então, que naquele contexto era normal os filósofos, então, apresentar discursos, né? E não é a primeira vez de Paulo, né?
Ele fez isso no Areópago, no livro de Atos também, Sim. entre esses homens eruditos. Mas para Corinto, o problema de Corinto não é que Paulo está chegando e evangelizando uma cidade apenas. Ele já tem uma igreja lá, por isso ele está enviando uma carta. Então a igreja que congrega em Corinto, ela está abrindo as portas para o discurso filosófico. Entendo. Entende? Ela abriu as portas para o evangelho mais a filosofia. É o retrato da igreja moderna, da igreja de hoje, que abriu a porta para o evangelho mais a teologia da prosperidade, o evangelho mais o liberalismo teológico. Vamos atualizar a Bíblia, vamos ser inclusivos. Sempre tem mais alguma coisa. Isso, é o evangelho mais os profetas do Pix, mais esses escândalos todos. Então, Paulo está lidando com um problema parecido com o de hoje. E ele diz, olha, sabe por que eu não fui com sublimidade de palavras? Para que a sua fé não se apoiasse no conhecimento dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo? O evangelho não precisa de um adereço. O evangelho não precisa de nada mais. Ele é suficiente